Estamos de volta para mais um episódio do podcast Espaços Reconhecidos. Eu sou a Rax e eu estou aqui com a Simone Klober, analista transacional especialista do time da Tona. E hoje a gente vai conversar com a Ilcilene de Oliveira Paes. Espaços Reconhecidos, um podcast com histórias inspiradoras e conversas sobre desenvolvimento humano, profissional e organizacional. É muito bom estar aqui com vocês hoje, gurias, ainda que eu esteja aqui dentro da televisão, acho que vai ser muito divertido. E primeiro eu vou apresentar a nossa convidada especial. Ela é psicóloga, pós-graduada em gestão de pessoas e dinâmica dos grupos, tem formação em coaching e em análise transacional e tem mais de 10 anos de experiência na área de gestão e desenvolvimento de pessoas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, tudo bem com vocês? Que coisa boa ter você aqui, Ilse. A Ilse, além de toda essa trajetória aí que está nesse currículo que a Rax falou, a Ilse é uma entendedora de gente e uma pessoa que também busca se desenvolver todo dia. Então, é um privilégio estar aqui conversando contigo. Coisa boa. Feliz em poder participar do projeto de vocês, que é lindo, né? É história que eu pude acompanhar de perto, então é muito gostoso poder vir aqui conversar um pouquinho sobre o tema que é do nosso dia a dia, né? Sim. É tão bom falar sobre aquilo que a gente vive, né? Então, muito bom estar aqui e poder participar desse pedacinho aqui da história de vocês. Eu já vou emendar uma pergunta, então, que é, pela tua formação, né, pela tua experiência profissional, eu presumo que gestão de pessoas seja alguma coisa que te deixe bastante apaixonada, que seja uma paixão para ti. Pode nos contar por quê? Nossa senhora, eu vou ter que fazer um livro aqui para contar essa história. Bom, eu fui escolher a psicologia por uma série de questões que eu acho que todo mundo que vai escolher psicologia tem as suas questões para resolver, né? Mas quando eu fui fazer a escolha pela organização, eu tive o privilégio de fazer estágio na época na Unimed, e eu tive 2 ótimas professoras, então eu pude aprender muito com elas, e a partir dali eu comecei a me sentir muito atraída, né, por fazer parte desse mundo organizacional e poder olhar para as pessoas, né, adultas, né, e poder contribuir um pouco com esse desenvolvimento, porque como psicóloga eu olhava e dizia, bom, essas coisas só se resolvem com terapia, né, não tem outro lugar para isso. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender o quanto a gente, na organização, pode contribuir com o desenvolvimento das pessoas, né, e estabeleci um propósito, que era buscar fazer a contribuição para o desenvolvimento de pessoas que desejavam ser líderes. Então, hoje eu brinco que eu tenho no meu currículo vários líderes, né, que saíram da minha equipe, naturalmente pelo empenho e dedicação das próprias pessoas, mas eu fiz uma contribuição por mostrar um caminho, talvez, né, desse exercício, né, de se conhecer o suficiente para poder entender as suas potencialidades, para poder entender e explorar o seu caminho, né, de carreira e as contribuições que cada um poderia fazer dentro da organização. E eu sou muito feliz nisso, assim, eu vejo que a gente fala assim, mas eu desenvolvi fulano. Não, eu não desenvolvo ninguém, né, eu dou oportunidade, e as pessoas enxergam essa oportunidade, e a partir daí elas vão caminhando. Então, a minha paixão vem daí, né, de poder olhar o sucesso das pessoas, não só do ponto de vista da carreira em si, né, de eu almejei aquele cargo e alcancei, eu cheguei aqui e alcancei, não, mas a possibilidade de ver o sucesso da vida, né, de como lidar com as coisas, com as dificuldades, e sair bem disso, e aprender com isso, né, porque isso faz parte da vida, deixa a gente mais disposto a encarar as coisas, né, de forma que saiba assim, bom, eu sei que eu dou conta, né, eu acho que isso é legal, né, e eu acho que eu fiz essas contribuições, e por isso eu sou muito, muito apaixonada, né, exatamente por isso, por poder ver a possibilidade do desenvolvimento das pessoas, e o meu próprio, claro, né, porque isso começou comigo. É muito legal isso, Ilse, porque a gente teve no nosso primeiro episódio, a gente conversou com o Romualdo, e ele trouxe isso também, né, Rax, do quanto para ele contribuir com o desenvolvimento das pessoas foi algo que o fez se desenvolver e traz um sentimento de gratidão e de orgulho também, de poder ter participado e contribuído com o desenvolvimento das pessoas, né? E passa pelo acreditar que tu trouxe. Acreditar, identificar o potencial, acreditar
E lembrar a pessoa que ela tem tudo isso, né? Porque às vezes a pessoa não se dá conta. Então, o quanto a gente contribui com o outro dizendo, tu é bom pra caramba nisso, segue, vai, que tu pode. Então, isso é muito legal, né? E eu acho que dentro dessa perspectiva passaram algumas histórias aqui comigo, né? Porque eu tive situações assim de enxergar o potencial das pessoas, de algumas pessoas, e dizer, olha, vai, vamos junto, né? O que tu precisa? Eu te apoio, eu te ajudo. E as pessoas me olhavam e diziam assim, mas tu tá perdendo tempo, porque não vai para frente, porque não vai evoluir, porque não, vai, vamos lá. E, de fato, a pessoa não enxergar a sua possibilidade. E, por outro lado, outros vários momentos de boas conversas que fizeram as pessoas, de fato, verem que elas tinham, sim, condição, né? E tinha com quem contar. Sim. E por vezes eu acho que é um pouco disso, assim, né? O ambiente organizacional, ele foi constituído de uma forma tão hostil, né? Que parece que não tem espaço para essas coisas, né? Mas de fato tem, porque se nós estamos lá para contribuir com todas as pessoas neste aspecto, a gente precisa criar lugar de confiança, né? Para poder ter segurança suficiente para dizer, olha, eu preciso sim de ajuda, vamos lá, eu quero me desenvolver, mas eu não sei por onde começar. E tudo bem, né? E não tem problema com isso. Então, muitos casos de sucesso assim também. Então, eu acho que às vezes as pessoas subestimam o valor que tem a relação dentro do ambiente de trabalho, né? Muitas pessoas ficam, não preciso ter amigo aqui, eu não preciso ter proximidade com ninguém, mas na verdade eu vou até puxar o gancho da próxima pergunta, porque quando a gente começa a ter uma relação mais transparente, que é o que eu vou falar na próxima pergunta, as relações do trabalho ficam mais fáceis de resolver questões, né, de desabafar quando tem algum problema. Então, assim, eu busquei algumas entrevistas tuas e numa entrevista para Sustentar, Escola de Negócios, tu citou, né, como a análise transacional facilitou a espontaneidade nas relações e como isso gera uma transparência entre as pessoas. E isso, né, como consequência, as equipes trabalham melhor, performam melhor. Pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Porque me chamou a atenção a questão da espontaneidade que as pessoas subestimam, né? Eu não preciso ser amigo, eu não preciso ser eu mesmo aqui, eu só preciso vir trabalhar e ir embora. E o ganho que a gente tem quando a gente vai além disso, quando a gente quebra essa barreira, é muito grande, né? Eu acho que esse pensar leva para um lugar onde a gente não aproveita esse ambiente, né? A gente fica a maior parte do tempo no trabalho, com as pessoas do trabalho. Então, se de fato nesse lugar não tiver uma contribuição para o desenvolvimento ou para a convivência, ou ser um bom lugar para você estar, você não produz, você não tem bom desempenho. E, de fato, eu acho que precisamos rever essa história de que eu não preciso ter amigos, né? Por outro, e aí eu acho que nesse sentido a contribuição da análise transacional, né? Todo o meu time, a Simone é quem participa disso, né? Desde sempre, todo o meu time faz a AT 101, pelo menos, né? Todas as pessoas que entram no time, elas passam por isso. Exatamente para poder compreender, porque talvez a gente não consiga dizer isto, mas a passar pela experiência faz com que a pessoa se dê conta de que ela está lá para trabalhar, para entregar, mas também para se desenvolver, mas também para contribuir para o próprio desenvolvimento, né? E quando eu falei sobre a espontaneidade, naquele momento lá, muitos anos atrás, né? Muitos mesmo. A Hack fez uma pesquisa garimpo, arqueológica aí. Fez. Lá já tinha, eu acho que essa percepção, né, da espontaneidade como uma oportunidade de se mostrar, né, da autenticidade, do não ter receio de expressar aquilo que de fato é, aquilo que de fato precisa, né? E exatamente isto que permite vulnerabilidade, né? Então, e vulnerabilidade dá espaço para desenvolvimento, dá espaço para relação de confiança, dá espaço para transparência de fato. E eu, como líder, sempre fiz o exercício de que as pessoas pudessem falar comigo e contar comigo, independente de qualquer situação, né? Que seja comigo, né? De algo que as pessoas tenham feito que não tenha sido ok, ou que alguma coisa tenha acontecido, que elas tivessem a oportunidade de poder contar isso, para a gente poder tratar, né? E até ajuda nesse sentido, porque ela sabe que se estabelecida a relação de confiança aqui, se ela consegue ser autêntica, né? Espontânea nesse processo, vai ter mais ganho do que se eu não contar, do que se eu viver sozinha aquele momento ou aquela dificuldade. Então,
Muito nessa perspectiva, eu acho que a gente consegue criar um ambiente não só de transparência e relação de confiança, mas de leitura de cenário. Fica muito mais fácil você compreender o que está acontecendo a partir do teu desenvolvimento, né? Saber que aquilo não está contaminado pela tua visão, que é um fato e dado, de fato, que você consegue discernir as coisas, né? Tirar aquilo que é meu, que poderia estar projetado ali, compreender o seu próprio quadro de referência, para a partir dali você fazer uma leitura mais limpa, né? Das coisas que acontecem, e aí sim poder atuar. A atuação fica mais fácil, mais direcionada para de fato o que está acontecendo, e o desfecho, né? Fica mais... talvez não seja o ideal, mas talvez ele chegue mais perto de ajudar, né, do que se a gente tivesse uma visão contaminada a partir de uma série de coisas aí sem ter desenvolvimento. E tem um ponto, a gente estava falando no início o quanto desenvolver potenciais, desenvolver pessoas é um privilégio, né? Poder contribuir para esse desenvolvimento. Identificar quem tem perfil e convidar essa pessoa a demonstrar essa potencialidade tem a ver com contribuir. A gente tem um slogan, né? A Tona reconheça o seu espaço. Então tem a ver com isso, com contribuir para que a pessoa reconheça isso nela, né? E se não existe um ambiente convidativo, seguro, aberto, eu não vou me mostrar como eu sou de verdade, eu não vou acessar o meu potencial. Eu vou encenar aqui algo para impressionar o outro, porque eu entendo que esse é o modelo exigido. Então, o quanto isso é desafiador também, essa medida da espontaneidade e da adequação a uma cultura, da adequação a um contexto, porque é o que eu, nos processos de coaching, normalmente desenvolvo. Os executivos, os líderes têm essa dúvida. Mas como é que eu posso ser eu mesmo aqui se a empresa é completamente diferente disso que eu quero? Né? Tu enxerga isso dentro da tua empresa? Muito, muito. Não só dentro da empresa, do Porto, mas das outras empresas, né, como representante da BRH também. É natural isso. Isso é natural. Né? O que não é natural é o que a gente está falando aqui. Né? Então, o comum é você se moldar, se adaptar. Tanto que a gente tem testes e avaliações de comportamento que te contam, né, sobre o teu natural e o teu adaptado. Sim. Quer dizer, deveria ser assim? Não, né? Mas eu acho que é uma soma de várias coisas isso, sabe? É uma soma se eu escolhi o lugar que está mais conectado comigo, que tem mais a ver comigo, né? E aí eu estou falando de cultura organizacional, dos valores das empresas. E talvez por isso essa identificação não flua tanto, né? E, ao mesmo tempo, eu poder entender que as minhas potencialidades, a minha individualidade, né? Aquilo que é meu, é autêntico, é do espontâneo, é ele que contribui para eu ser um profissional diferente, é isso que contribui para eu poder dar mais do que eu posso, dar mais, né? Para aquele lugar, para aquelas pessoas, ou não dar mais no sentido de trabalhar mais, né? Mas oferecer aquilo que é meu, essencialmente, né? E que é isso que me faz mover para ação, me faz mover para contribuição. Então, eu penso que passa por aqui esse exercício, né? De poder ser conectado com aquilo que eu tô, onde eu tô, ter liberdade e me sentir confortável em poder me mostrar, né? E ter até coerência, né? Dentro do que é valor para mim e conectar, identificar qual é o fit com a cultura dessa organização. Exatamente, né? Exatamente. A gente tem trabalhado hoje muito avaliação de desempenho, por exemplo, com essa perspectiva. O quanto eu estou aderente ao valor da companhia. Inclusive para que eu me dê conta de que se eu não estou aderente, é um valor. Não é um comportamento que eu simplesmente vou, né? Jogar fora. Pronto. E ter que me adequar. Isso. Não, eu preciso compreender isso também, né? São os dois lados, né? Nunca é um lado só. Nunca é só a companhia, eu preciso fazer o que ela quer. Né? Tem os dois lados. Eu também posso escolher onde eu quero estar, né? E claro que também isso passa pela maturidade, né? Era exatamente esse o gancho que eu ia falar, porque na tua fala ali tu citou um pouco antes, assim, sobre a responsabilidade que o profissional tem do seu desenvolvimento. E eu tinha uma gestora que falou isso muito para mim. Olha, o gestor está aqui para te ajudar, para te dar as ferramentas, para te possibilitar caminhos aqui dentro, mas o responsável pelo desenvolvimento é tu mesmo. E a importância que tem a gente se sentir à vontade, né? Ele falou na espontaneidade, né? De ter
de se enxergar naquele ambiente, enxergar possibilidades para onde tu quer ir e guiar o teu caminho também. Óbvio que é importante o gestor estar ali do teu lado, te dando as ferramentas, mas em última instância, né, a responsabilidade maior do desenvolvimento é do profissional. Então, o ganho maior por esse ambiente positivo é dele. Então, assim, não é puxar o saco do chefe, não é fazer um ambiente feliz. É isso que eu fui gestora de uma equipe muito grande já, e parecia que tinha, às vezes, aquela cultura, não, é que o chefe quer ver todo mundo feliz, para a empresa ir melhor, mas não é sobre isso, né? Óbvio que é importante um ambiente feliz e produtivo, mas o meu ponto eu queria te perguntar como que tu consegue delimitar para os teus liderados, né, passar essa responsabilidade sem parecer que tu tá tirando a tua responsabilidade, né? Que feliz que, né, que tu foi em ter uma gestora contemporânea, né? Porque isso é muito desse processo, né? Tu provavelmente era uma pessoa que estava indo para o seu processo de autodesenvolvimento também, né? Mas quando eu falo com a minha equipe, e sempre foi assim, acho que em medidas diferentes, né? A partir da maturidade que a gente vai tendo, mas só o fato de você dizer que a responsabilidade do teu desenvolvimento é teu, já é o início do processo de desenvolvimento que o gestor tá te proporcionando, tá te ajudando a construir, né? Cada um precisa saber qual o caminho, né? Eu acho que boas perguntas ajudam as pessoas a compreender o teu interesse pelo desenvolvimento delas e também as ajuda a refletir a respeito daquilo que elas desejam, né? E uma coisa que eu sempre disse e continuarei dizendo para as pessoas do meu time, né? Quando a gente pensa no teu desenvolvimento aqui, você vai ser melhor aqui, mas você vai ser melhor para você aonde você quiser estar. Então a gente não está trabalhando aqui, eu não estou te apoiando no teu desenvolvimento para que você fique aqui e seja bom aqui e siga carreira aqui. A gente está falando de desenvolvimento que é para a vida profissional, que é para a vida, inclusive, né? Então, eu acho que talvez essas falas possam gerar segurança, conforto e saber que eu não estou desenvolvendo ou apoiando o desenvolvimento, né, nesse sentido, para que a pessoa fique ali estagnada, parada, porque fui eu que a apoiei nisto. Não, ela tem que saber que ela está ali para as coisas que virão, né? E que bom se ela estiver preparada para aquilo que vai vir. Então, é por isso que passa a ser compreensível, eu acho, esse lugar, né? De que eu não estou delargando para você, eu tenho a minha responsabilidade, mas, de fato, o caminho quem escolhe é você. Eu posso te apoiar, mas você tem que saber a direção. Eu posso até te ajudar a encontrar a direção, com boas perguntas, mas não sou eu que vou te contar o que vai acontecer, né? Quero saber se eu posso colocar uma pergunta aqui que tem a ver com o que a gente estava conversando antes e que não está no script. Vamos lá? Bora, que eu gosto de emoção. Vamos lá. A gente estava conversando um pouco antes de iniciarmos aqui o nosso podcast sobre o que é esse espaço dentro das organizações para mostrar a nossa vulnerabilidade, para compartilhar emoções, para fazer contato com emoções. E como é que é isso para um líder dentro da organização? Porque a gente não foi treinado para isso na nossa vida privada dos nossos pais. A gente não foi estimulado a sequer fazer contato com emoções. Quem dera expressá-las, né? E a Ilse é mãe. Além de ser essa super executiva, ela é mãe. E a gente estava conversando sobre o seu pupilo aqui há pouco e ela falando como é que é liderar um processo de educação também, né? E o desafio que é. Como é que junta essas duas coisas, Ilse? Olha só, eu tô num processo de aprendizado aí, né? Porque eu sou mãe há 2 anos, né? Então, eu acho que é muito naquela linha do que a gente tava falando, né? A gente falava aqui antes sobre a questão da segurança psicológica na organização, mas como isso é impactado pela relação que a gente estabelece na vida, né? Então, desde que a gente existe, a gente é educado, né? E eu sempre brinco, né? Putz, a gente acaba de educar os profissionais na organização, porque eles não tiveram educação emocional, né? As famílias não sabem fazer isso, porque também não tiveram essa oportunidade. E a gente falava aqui sobre como fazer essa pedagogia positiva aí, né? Então, de contar o que você deveria fazer, de dar espaço para a emoção, de dar espaço para o sentir. E eu acho que nesse momento que a gente está agora, as organizações começam a fazer esse exercício. O que eu falava com o meu time, porque uma das minhas
uma pessoa da minha equipe, né, foi fazer um congresso internacional sobre segurança psicológica. E o que mais se contou lá foi sobre vulnerabilidade. Agora, como é que eu posso ser vulnerável num ambiente onde eu não tenho lugar para isso? Bom, então a gente precisa discutir isso. Mas aonde nós vamos buscar isso, né? Poxa vida, aí a gente começa a falar de como as pessoas expressam o sentir nesse momento da vida, depois de adultos consolidados, todas essas questões, né? O mindset formatado, a gente sabe o quanto é complexo a gente fazer esse exercício de mudança quando a pessoa não quer, mas pelo menos que ela se dê conta de que ela aprendeu assim, mas ela pode reaprender. Ela pode ressignificar. Desde que, né, as pessoas que estejam ao redor também topem isso. E eu fiquei muito feliz que meu presidente me disse isso. Vamos começar a falar sobre segurança psicológica. Uau! Uau! Eu falei, uau! Eu até me perdi. Por onde eu começo agora? Nem acreditou, que coisa boa. E eu acho que é por aí. E é uma coisa muito, muito cultural, né? Eu sempre brinco perguntando para as pessoas o que elas ouviriam se quando elas tivessem lá 5, 6 anos, elas, sei lá, caíssem, machucassem, fizessem um raladinho pequenininho no joelho e chegasse perto do pai e da mãe chorando. Uhum. O que eu ouviria? O que tu ouviria, Rax, da tua mãe? Se tu chegasse chorando e dizendo que tá doendo, um arranhadinho pequenininho no joelho. Engole as lágrimas, guria, não chora. O que mais? Ou assim, não tá doendo, não tá pá, já vai passar. Nem Vai, doeu, é bobagem, levanta, bobagem, já pode passou. brincar. Nem doeu, não Nem foi nada. Engole o choro. Isso é coisa de menina, especialmente os homens, né? Estão mais ferrados nesse aspecto, porque Muito mais. não foram estimulados a fazer contato com a emoção. Então, quando a gente é pequena, a gente vai olhando para os adultos e entendendo o que faz sentido, né? E a gente aprende que não tem lucro nenhum demonstrar emoção. Até porque tinha outras coisas, né? Se demonstrasse que tá doendo, ia vir o metiolate, então ia doer mais. Também. Ou então ouvia assim, vou te dar motivo para chorar, e apanhar. Ou então, vai sair as tripas. Eu ouvia isso quando era pequena, vai sair as tripas. Então, veja só, a gente vai pensando que se eu demonstrar minha emoção, eu vou ser ou ridicularizado, ou a minha emoção não é nada, ou vai ser pior, porque eu posso ter motivo para chorar. Então, qual é o lucro de mostrar as emoções? Não tem. Não tem lucro. A gente não aprendeu isso, não tinha lucro algum, né? E aí a gente engole tudo isso com farofa e depois isso vai sair. Porque a gente sabe que as emoções, elas vão sair. E depois a gente vai fazer programa de saúde mental. Isso mesmo. Para poder dar conta de Mas tudo. fazendo um parênteses aqui, já que a Lu não tá aqui na gravação hoje, eu vou fazer a Lu e vou contar a história que ela sempre conta quando a gente fala de emoções. Acho que ela vai ficar orgulhosa de mim. Que ela contou que ela ia sempre com a mãe dela sacar o PIS. E era um acontecimento, porque ela saía do interior para a cidade. E aí, depois que eles iam, que ela e a mãe dela faziam a questão do banco, ela ganhava um sorvete. E aí ela disse que ganhou o sorvete, estava bem bela com o sorvete, e uma mulher bateu nela e caiu o sorvete no chão. E aí ela ficou brava, como assim? Olha o que tu fez, derrubou meu sorvete. E a mãe dela deu um xingão nela, assim, que isso, não é assim que menina fala? Alguma coisa assim, né? E aí ela chorou. E aí, quando ela chorou, o que a mãe fez? Tá, minha filha, vem cá, a mãe compra outro sorvete para ti. Então, ela relacionou a questão do choro. Se eu chorar, se eu fizer beijo, eu vou ganhar o que eu quero. Então, as associações que a gente vai fazendo com essas coisas de infância, assim, o homem que não pode chorar porque é coisa de mulher, a mulher que chora, fica frágil, ganha o que quer. Então, assim, como coisas pequenas, é uma história que aconteceu uma vez com ela, marcou, né? Então, é exatamente isso que vocês estavam citando. A gente chega na vida adulta com um monte de verdades, né? As vozes nas nossas cabeças dizendo um monte de verdades que, na verdade, não são, né? São coisas que nós mesmos criamos, né, na nossa cabeça. Então, um beijo, Lu, se tu estiver nos escutando aí, eu te representei agora contando a história do sorvete. Muito bem. E tem a ver com sentimentos disfarces, né? Na análise transacional, a gente tem um termo para isso. Emoções autênticas e sentimentos disfarces. E como as emoções não tinham muito espaço para se manifestar, a gente aprendeu a disfarçar. Isso. Fazer de vítima, reclamar, ou, né, bater na mesa para tudo. E assim a gente segue, né? Agora, eu acho que
o papel das pessoas, né, de pessoas das organizações, está muito nessa desconstrução, né? Então, por vezes assim, mas o cara tá lá e não tem desempenho, tá? Vamos entender o que está acontecendo? Porque a gente já faz tempo deixou aquela história de que, separa, né? A vida privada é uma coisa, a vida profissional é outra. A gente já sabe que isso não é possível. Que as pessoas, geralmente, por exemplo, em situações de acidente, elas geralmente estão com alguma preocupação, alguma situação específica da vida privada e que deixou elas sem atenção ou sem a condição de estar no aqui e agora, na presença para poder, por exemplo, operar um equipamento, né? E da mesma forma, alguém que está na área administrativa, que faz uma atividade que precisa ter desempenho e atenção, pode estar com uma situação privada sendo. Então, já é parte da vida dos líderes das organizações, especialmente de quem lida com pessoas, em compreender esse caminho. Então, eu não só lido com aquilo que é, tá bom, então vamos produzir, eu vou te dar mais uma meta, vamos trocar meta. Não é isso, não passa por aí. E aí a liderança precisa aprender a fazer isso, porque ela nem sabe fazer com ela. Então, é um desafio, mas é uma necessidade de desconstruir essas questões. Então, eu já tive em vários momentos da minha vida profissional, pessoas que tinham dificuldade com desempenho e a gente vai investigar e tá com uma questão privada e aí traz o líder para olhar para isso, para poder contribuir e apoiar. Eu vou fazer terapia agora com a pessoa. Não vai. Mas você vai compreender e apoiar talvez um caminho de solução, né? Indicar alguma ajuda ou qualquer coisa que o valha. Mas precisa ter esse olhar. Porque a gente tá falando de saúde mental. Não adianta eu ter um cara bom, bacana, num ambiente que naturalmente é hostil da organização, ou, né, tem pressão, por, 2, 3 anos. E aí, a partir daí, ele tá cometido por alguma coisa, por uma doença, e não produz mais. Ou eu investir na saúde mental dessas pessoas e poder ter esse profissional aqui saudável por 10, 20 anos, sei lá. Dependendo de como essa pessoa também se envolve no seu processo, né? Sabe, gurias, que o Romualdo comentou com a gente bastante no episódio anterior sobre essa questão de ter empatia com o contexto individual de cada um. Porque é exatamente isso que tu estava falando, e a gente, como líder, né, a gente sabe como conduzir, né? A gente tem na nossa cabeça organizadinho, tem a condução dos feedbacks, né, do desenvolvimento, dos planos de desenvolvimento, mas a gente precisa levar em consideração que cada um tem uma vida, tem uma história, né? Tem traumas, tem pontos fortes, pontos fracos. Então, não basta todo, né, o trabalho que se tem de desenvolvimento, tem que exercitar empatia, né? As pessoas têm vidas diferentes, assim. E como que tu lida com isso numa equipe grande? Eu acho que usando o AT sempre, né? Porque é a partir daí que a gente começa esse lugar aí de ressignificar. Eu acho que independe do tamanho da equipe, né? Se você tem uma pessoa, você já precisa olhar para essa situação, né? A gente faz, e eu sempre procurei fazer isso com todos os times que eu passei, que é dar a oportunidade de fazer o desenvolvimento deles, né? Então, o meu time de pessoas, ele faz desenvolvimento. Por vezes, a gente vê muitos times de recursos humanos que não têm a oportunidade de ter desenvolvimento. E isso passa pela profundidade. Não passa pelo raso. Não passa por eu fazer um treinamento ou alguém me mandar para um congresso. Não, isso passa pela profundidade do desenvolvimento. Eu não tenho receio de sentar com o meu time, se alguém precisar de terapia, dizer você precisa ir para terapia, porque dentro da organização a gente chega num limite. A partir daqui, a gente precisa que você vá buscar, porque estagnou o teu desenvolvimento aqui. Porque o coach, a mentoria, todos os recursos que a gente tem dentro da organização não vão alcançar esse lugar que a gente precisa chegar para que o teu caminho seja mais fluido, né? E eu não tô longe, tô pensando isso, quando a gente passa a falar sobre essa questão da segurança psicológica e tudo mais, quando a gente vai começar a mexer nessas coisas para poder trabalhar as pessoas por um ressignificar desse lugar, dentro da organização e da posição da liderança, eu não tô longe de pensar que daqui a pouco a gente vai, sim, colocar no plano de desenvolvimento individual das pessoas psicoterapia, que é um tabu, mas que talvez vá ser necessário. Com os programas de saúde mental, a gente já está trazendo esses profissionais mais para perto, né? Trabalhando algumas atividades integrativas, né? Algumas
algumas terapias integrativas, e aí a gente vai seguindo. Então, precisamos olhar para as pessoas com a profundidade que elas têm. As pessoas não são rasas, né? Tem um ponto aí, Ilse, que é... Quando a gente fala desse processo de desenvolvimento contínuo com essa profundidade, é importante considerar que começa pela gente. Né? É importantíssimo. Necessariamente. Quando tu traz essa fala do Romualdo lá de trás, Rax, da empatia, eu penso que o maior exercício é a empatia com a gente mesmo. É essa autocompaixão, é se perceber que a gente tem uma história, que chegou até aqui, que tem um contexto, e considerar que a gente é a limitação do desenvolvimento do nosso time. O nosso time só vai até onde a gente foi se a gente não estiver continuamente se desenvolvendo. A gente não permite isso. Essa é uma fala sensacional, porque tu estava falando que eu estou resgatando o meu desenvolvimento, né? E eu brinquei contigo aqui, né? Eu faço 30 anos de terapia, e é mais ou menos isso mesmo. Por quê? Porque eu tive a felicidade, né, de a minha mãe ter algumas questões, né, para que ela trabalhasse as questões emocionais dela, e elas me impactaram, e ela entendeu que eu tinha, sim, que ter alguém que me ajudasse, que ela naquele momento de vulnerabilidade não podia me apoiar. Então ela me colocou na psicoterapia de pequenininha. E eu estou aqui, e provavelmente é mais ou menos, não cheguei a fazer a conta na ponta do lado, mas são 30 anos de terapia, com mais uma série de desenvolvimentos. Mas isso não passa só por que legal eu fiz SBDG, eu fiz AT, eu fiz não sei o que, eu fiz formação disso, daquilo, que é o que a gente valoriza na companhia. Mas o que eu ganhei com isso? Quanto eu estava aberta para isso, né? Porque, de fato, hoje, se eu olhar o meu time no caminho que ele tá, é porque eu conheci um lugar mais distante, mais longe, mais profundo. Senão eu não ia conseguir oportunizar, né? Ou pelo menos contar da minha experiência, ou pelo menos olhar e dizer, olha, para mim também foi difícil. Não é fácil. O desenvolvimento dói, porque a gente precisa encontrar coisas e lidar com coisas que a gente não tá afim, que é chato. Pra que eu vou voltar nesse negócio que dói, né? E assim como a psicoterapia, mas é um caminho tão fantástico, tão sensacional de chegar num lugar e dizer, putz, agora eu tenho segurança, eu não tenho medo de ser mandado embora, porque não é o fato de alguém me mandar embora, é o que eu vou fazer com isso. Né? Eu não tenho receio de ter um desafio, porque não é alguém que está me dando alguma coisa, sou eu que estou assumindo e quero, e estou escolhendo aquilo. Então, eu acho que esse é o lugar importante, né? E, de fato, essa tua fala, ela é sensacional. É por aí. A liderança é por aí, né? A gente não tem outro lugar que não seja autodesenvolvimento para poder compor com o relatório, com o compromisso. E isso é o mais simples. O mais complexo é você estar bem para lidar com todas as coisas que estão por ali. Lidando com executivos, diretores, presidentes, enfim, eu percebo que aqueles expoentes, aqueles que se diferenciam, que formam gente, que levam a empresa para um outro patamar, via de regra, eles têm um compromisso com o seu autodesenvolvimento, né? Sim. E nós duas tivemos a sorte, a gente estava conversando antes também, de ter boas referências, Sim. né? Nós estudamos juntas, fizemos uma formação juntas. E a gente tem uma pessoa que é uma referência para nós e que nos, de alguma maneira, com o seu perfil forte, com o seu conhecimento, com a sua habilidade de ler cenários, nos influenciou muito. Então, que bacana a gente, enquanto líder, poder ser essa referência, essa influência para quem vem depois de nós, né? Essa coisa da inspiração, né? Você olha e diz assim, poxa vida, eu quero ser assim quando eu Quero crescer. ser igual essa mulher, quero ser assim. Quero ser isso e vamos por esse caminho. Onde é que ela foi? E eu acho que também tem um pouco disso aí, né? Por onde a gente vai lá, faz a formação, mas peraí, as experiências não foram as mesmas, né? Então a gente precisa construir as nossas, mas é muito legal você poder olhar para alguém e dizer, poxa vida, que legal conhecer alguém desse jeito, que inspira, né, a buscar outras coisas, né? Porque senão a gente fica, às vezes, no mesmo caminho sempre, né? Meg de Boni, essa fala foi para você, tá? Toda a nossa gratidão, toda a nossa reverência aqui à mulher que você é e a profissional que você é. É isso aí, sensacional. Pegando esse gancho da história de vocês já, tem alguma... Já conversamos sobre isso, já sei qual que vai ser a resposta, mas vou perguntar. Você tem alguma história marcante sobre desenvolvimento de profissionais, de gestão de conflito, relacionamentos para compartilhar com a gente? Olha, eu tenho infinitas aí para contar, são muitas. Mas eu acho que a mais perto de mim é a minha mesma, né?
é a minha própria história. E passa por um pouco daquilo que eu já falei, né? Ter começado tão cedo num desenvolvimento que não era profissional, mas era para minha vida, para eu poder dar conta de mim, né? Por essa autonomia que a minha mãe me ajudou a gerar a partir, né, desse caminho de psicoterapia. E eu acho que depois, de novo, né, hoje eu me sinto uma profissional segura, eu me sinto confortável onde eu tô, eu me sinto bem falando com o meu time sobre desenvolvimento, eu me sinto ok falando com o meu gestor direto sobre o desenvolvimento dele, sobre o desenvolvimento dos meus pares, eu me sinto confortável fazendo isso com os meus... Eu me sinto à vontade no lugar que eu tô, mas isso passou muito por isso, por essa abertura ao desenvolvimento, compreender que para fazer um caminho nesse sentido, era necessário que eu me submetesse ao olhar para mim, né, a poder encontrar as minhas vulnerabilidades, e não que elas tenham sido resolvidas, né, eu acho que não serão durante toda a vida, mas que eu saiba lidar com elas, eu acho que pelo menos isso é importante. E outras sim, eu consegui ajustar e adequar e ressignificar, mas eu acho que o meu case de sucesso sou eu. E que case de sucesso! Essa mulher, ela é presidente da BRH, ela é gestora de pessoas, ela tem milhões de projetos e vários papéis, né? Então, conciliar todos esses papéis também não deve ser algo muito simples, né, dona Ilse? Não é. Mas eu acho que também aí é outro lugar, né? De encontrar qual é o limite, né? E agora, tendo o Luca, que só tem 2 anos uma vez, só tem 3 anos uma vez, né? É importante poder escolher, fazer boas escolhas para poder estar com ele, que eu acho que nesse momento ele é o que é mais importante para mim aqui, em qualquer âmbito, em qualquer papel. Gurias, a gente tá chegando no fim, assim, eu queria agradecer a Ilse pelo tempo dela. Eu acho que toda vez que a gente conversa com uma pessoa que tem tanta história para contar e tanto conhecimento para compartilhar, é sempre um privilégio, e mais do que um privilégio nosso, a gente está preparando um episódio para soltar para mais pessoas escutarem e se inspirarem também. E muitas pessoas que querem ser gestor de pessoas e não sabem por onde começar, ou pessoas que têm dificuldade dentro do seu ambiente de trabalho e não sabem como acionar o seu gestor, né? Eu queria, antes de finalizar, pedir para tu contar para a gente aonde que a gente te encontra, né? Se a gente pode liberar o teu LinkedIn para as pessoas fazerem conexões e tirar dúvidas. Pode. Vai me encontrar em 2 lugares hoje como papel profissional, né? No Porto, como gestora do Porto, Itapoá, e como presidente da BRH. Então, pela BRH, a gente consegue falar com a secretária da BRH, com a Neia, e ela organiza todos esses encaminhamentos quando forem necessários para a gente poder ter, né, as pessoas terem contato. E depois tem o e-mail do Porto, que eu posso passar, enfim, as pessoas podem nos acionar. Eu sempre brinco, né? A gente está fisicamente tão isolado, a gente gosta de receber visita, gosta de conversar, gosta de ter esse espaço também para compartilhar, né? Então, é por aí que vocês vão me achar. Eu vou deixar o link na descrição dos episódios, né? Sempre a gente deixa no YouTube, no Spotify, para encontrar os nossos convidados. E é o que o Romualdo também nos falou. Aprendi bastante com o Romualdo, né? Acho que ele vai ficar orgulhoso de mim. Que tudo é networking, né? Então a gente tem que fazer o contato. Eu escutei o podcast deles, foi muito bom. E é bem isso, né? Conectar pessoas é fundamental. E então eu queria agradecer, e se também deixa teu recado final, deixa aí pra gente tuas impressões. Quer comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu acho que eu vou aproveitar a tua fala sobre quem quer ser líder, né? E eu sempre digo isso também, e quem me conhece vai ouvir, vai dizer, mas sempre a mesma coisa? Sim, sempre a mesma coisa. Autoconhecimento, vá buscar o seu desenvolvimento, vá buscar esse caminho, porque é a partir daí que a gente vai ser líder, né? E seremos bons líderes desse jeito. Então, e contribuiremos não só para as organizações, para as pessoas, mas para a sociedade de forma geral, né? A gente forma cidadãos também, né? Pessoas com mais conhecimento também contribuem mais para a sociedade. Então, acho que não fica só entre as paredes da organização, né? Quero finalizar também agradecendo muito, que privilégio. Eu falo que é um privilégio porque, de verdade, eu me sinto assim em relação às pessoas que eu tenho ao meu redor. Ter essa rede de pessoas
que tem esse foco, que tem esse alinhamento, que tem essa disponibilidade, é um privilégio, né? E te ouvindo, eu acho que uma das coisas fundamentais que eu me reconectei aqui com essa fala é o quanto a espontaneidade, que no conceito da T tem a ver com se sentir confortável, e tu trouxe isso, o quanto se sente confortável em todos os ambientes, né? Passa por essa conexão de saber quem a gente é e se conectar com isso, né? E autoconhecimento é diferente de autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento a gente faz sozinho, com autoestudo, vê vídeos no YouTube, faz congresso, participa de coisas que eu não tenho uma dependência do outro, né? Agora, para que o autodesenvolvimento seja sustentável, precisa do autoconhecimento. Porque não adianta só o autodesenvolvimento. Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou ver vídeo, mas eu não sei quem eu sou, eu não tenho notícia de mim, eu não sei para onde eu devo ir, né? Então, essa tua fala faz todo sentido. É a partir do autoconhecimento que eu posso me autodesenvolver, que eu posso me tornar, né, contribuir e gerar resultado no mundo, né? Então, agradeço demais e que delícia esse papo. Eu que agradeço, fico feliz em poder contar contigo nos processos de desenvolvimento, de forma geral. Acho que essa é uma boa conexão, é quando a gente confia também nas pessoas que a gente convida para nos ajudar nesses processos. Então, muito feliz em poder participar dessa história aí que é linda. Gurias, muito obrigada, foi um grande prazer para mim, eu que sou jornalista, caí de paraquedas aqui no Grupo Atona e tenho aprendido muito a cada programa, a cada episódio que a gente grava. Também agradeço vocês. E é isso, gente. Não esqueçam de seguir o Grupo Atona nas redes sociais, acompanhem o nosso podcast. A gente volta para mais um episódio logo mais. Tchau, tchau.